História e Memória de Rio do Sul em 5 edificações preservadas. Jonas Felácio Júnior. Sumário. Prefácio, agradecimentos, introdução. Capítulo 1. A Casa Pelizete. A relação da Casa Pelizete com a trajetória política de Hermenbergo. Utilização da Casa Pelizete para atividades culturais. A importância do acervo preservado. Reformas realizadas para preservar o imóvel. Capítulo 2. A importância da Casa do Transformador para o desenvolvimento de Rio do Sul. A necessidade da Casa do Transformador. A importância da Casa do Transformador para a região. O trabalho dos funcionários na Casa do Transformador. Tragédia na Casa do Transformador. Racionamento de energia. O encerramento das atividades. A primeira edificação de Rio do Sul a ser tombada como patrimônio. Capítulo 3. Ponto Chique, a edificação que sediou o primeiro hotel de luxo de Rio do Sul. Encontro integralista no Ponto Chique. O nome Ponto Chique. Ponto Chique, hotel de luxo. Ameaça de demolição. O comércio no Ponto Chique. O segundo proprietário. Reformas e restaurações. A visão cultural e preservacionista do prefeito Nodi. Preservando o patrimônio histórico. Capítulo 4. O trem passou por aqui. A herança cultural e histórica da antiga estação ferroviária de passageiros de Rio do Sul. A idealização da estrada de ferro Santa Catarina e o desenvolvimento do Vale do Itajaí. A construção da estação ferroviária no centro de Rio do Sul. As características arquitetônicas da estação de passageiros. A estação e a integração com a sociedade. A antiga estação, espaço de cultura, história e memória. A valorização da história ferroviária. Lembranças do trem. Brincadeira de criança nos vagonetes. Os piqueniques da infância. As amizades que surgiram nos vagões da Maria Fumaça. Cuidado para não perder a cabeça. A opção mais procurada pelas famílias. Pegando o trem para ir à aula. Olha o passa-passa. Capítulo 5. O Bar Germânico de Alto Matador. A construção da residência da família Harbs. A continuidade da família em Alto Matador. A criação do Bar Germânico. Almoço típico. Tombamento e restauração do Bar Germânico. Acervo particular da família Harbs. Considerações finais. Referências sobre o autor. Equipe do projeto. Trilha sonora. Ficha técnica. Prefácio. Conheci o Jonas em seu gabinete, no andar superior no Museu Histórico Victor Lucas, trabalhando nas entrevistas que cotidianamente desenvolve em função da Revista Histórica de Rio do Sul. Jornalista e historiador de formação, Jonas Felácio Júnior nos presenteia com esta publicação, História e Memória de Rio do Sul em 5 edificações preservadas. Uma viagem ao passado à procura dos motivos, das razões e da melhor compreensão da nossa história. Com a habilidade do jornalista e com a curiosidade necessária ao historiador, o autor, em 5 capítulos, nos apresenta o edifício que sediou o primeiro hotel de luxo de Rio do Sul, o luxuoso Hotel Ponto Chique. Nos mostra a importância histórica da Casa do Transformador para o desenvolvimento de Rio do Sul e do Alto Vale do Itajaí. Nos leva a conhecer e refletir sobre a herança cultural e histórica da antiga estação ferroviária de passageiros de Rio do Sul, que hoje abriga o Museu Histórico e Cultural Victor Lucas, prestando serviço público na preservação da história regional. Apresenta a Casa Pelizete, local de decisões políticas que foram fundamentais e decisivas para Rio do Sul e o Bar Germânico de Alto Matador, inicialmente casa da família Harbs, que também exemplifica a história comum a muitas de nossas famílias, que aqui chegaram e com muita dificuldade e trabalho construíram suas casas, cultivaram a lavoura e perpetuaram sua cultura. Trata-se de um trabalho baseado em entrevistas pessoais contando a história destas 5 edificações na sua abrangência, com a compreensão de que essas edificações são o resultado de um tempo,
das experiências de pessoas e das transformações sociais que representam a história do nosso povo e da memória histórica de Rio do Sul. A arquitetura colonial de Rio do Sul e do Vale e Alto Vale do Itajaí teve influência da cultura europeia comum aos colonizadores. Foram aqui fundidas e adaptadas, usando os recursos existentes. É possível identificarmos aqui edifício e medida na Europa, principalmente entre os alemães, que aqui sofreram adaptações necessárias ao clima e à capacidade financeira dos primeiros imigrantes. Aqui, uma casa em Chaimel poderia ganhar aberturas em estilo açoriano, porões em formatos e técnicas trazidos pelos italianos, acabamentos comuns aos eslavos e varandas que atendiam às necessidades dos verões do sul do Brasil. Da mesma forma, uma casa de família originária da Itália ganhava as adaptações necessárias, utilizando os materiais acessíveis, resultando em uma edificação descaracterizada ao estilo italiano, transformando-se assim no estilo colonial de Santa Catarina, um misto de técnicas. Podemos comparar nossa arquitetura histórica a nosso povo, que da mistura étnica e cultural formou quem hoje somos. Esse livro nos dará melhor compreensão e nos atentará para a necessidade de preservação da arquitetura histórica ainda existente e para a amplitude que o tema abrange, nos levando a compreendermos que a arquitetura é parte de um todo na preservação da nossa história. Quantas outras edificações poderão contar histórias sobre nós, nosso povo e como tudo aconteceu para Rio do Sul ser como é hoje? Quantas edificações foram derrubadas e quantas ainda existem? Essas são perguntas que faremos no decorrer da leitura desse livro. Esse trabalho é um veículo de afirmação de nossa identidade cultural. Por isso foi contemplado com o Prêmio Nod Pelizete de Incentivo à Cultura, edição 2016, mecanismo da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, que através da sua Fundação Cultural fomenta a cultura em nosso município e que aqui incentiva o escritor e nos proporciona acesso a essa obra. Carlos Josiel Mondini, historiador, heraldista, genealogista, pesquisador da história da imigração e colonização do sul do Brasil e história do povo Laclanô-Choclen. Agradecimentos da versão impressa do livro. Ao Fundo Municipal de Cultura de Rio do Sul, que através do Prêmio Nod Pelizete de Incentivo à Cultura 2016, possibilitou a publicação deste livro. Aos proprietários das edificações estudadas, que concederam entrevista em relação ao histórico destas construções e disponibilizaram fotografias antigas. Ao historiador Carlos Mondini, que realizou a revisão histórica deste livro. À arquiteta Angelina Wittmann e ao arquiteto Franklin Dieterschuse, que concederam entrevista e forneceram informações arquitetônicas para o conteúdo deste livro. Aos demais entrevistados para esta pesquisa, que contribuíram para o registro de parcela da história e memória de Rio do Sul. Ao fotógrafo Rodrigo Farber, que fez os registros fotográficos para este livro. A diagramadora deste livro, jornalista Estela Capistrano. A revisora ortográfica deste livro, professora Daniele Cristina Fronza. A diretora do Departamento de História, Memória e Documentação da Fundação Cultural de Rio do Sul, senhora Kátia Dagnoni, e ao chefe do Arquivo Histórico de Rio do Sul, senhor Rodrigo Varta, pela disponibilização de informações e fotografias relacionadas à pesquisa. Ao superintendente da Fundação Cultural de Rio do Sul, no ano em que este projeto foi contemplado, senhor William Siebert e equipe. A atual diretora executiva da Fundação Cultural, senhora Ângela Maria de Andrade Palhano e equipe. Ao presidente da Associação de Escritores do Alto Vale do Itajaí, senhor Ivo Ferrari. Ao prefeito municipal do período em que o projeto foi contemplado, senhor Garibaldi Antônio Airoso. Ao atual prefeito municipal de Rio do Sul, senhor José Tomé. Aos familiares que souberam entender a dedicação para a realização deste projeto, que muitas vezes impossibilitou a vivência de momentos em família. Agradecimentos do audiolivro. Ao Prêmio Nod Pelizete de Incentivo à Cultura, edição 2021, que viabilizou a realização deste projeto. A jornalista Jéssica Sens, que realizou o trabalho de locução e narração do conteúdo do livro impresso, possibilitando desta forma a produção do audiolivro. A senhora Isoldina da Cruz, mãe da jornalista Jéssica, que esteve presente na etapa de gravação do audiolivro no estúdio.
Ao presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência em Rio do Sul, Michel Kleinschmidt, que realizou a assessoria no processo de gravação do audiolivro a partir de sua experiência de utilização de materiais inclusivos. A Diana Comelli, esposa de Michel, que acompanhou o processo de gravação do audiolivro. Ao músico e produtor cultural Rafael Henrique Rosseto, do estúdio Flat Hall de Rio do Sul, que realizou a gravação e edição deste audiolivro. Ao atual diretor executivo da Fundação Cultural, Rafael Aparício Tchurmi. A design gráfica e gestora de mídias, Júlia Matos Siqueira, profissional responsável em disponibilizar o audiolivro para as escolas e comunidade de Rio do Sul. A bibliotecária Deise Martinhago, profissional que elaborou a ficha técnica do audiolivro e obteve o ISBN para esse trabalho inclusivo. Introdução. A colonização da região do Vale do Itajaí teve início de forma mais acentuada em 1850, com a fundação da colônia Blumenau. Com o passar dos anos, o processo colonizatório contemplou diversas localidades do Vale do Itajaí. Francisco Frankenberg foi o colonizador pioneiro da localidade de Matador, do 5º Distrito de Bela Aliança, no ano de 1892. Nesta região, que corresponde hoje ao bairro Bela Aliança do município de Rio do Sul, o processo colonizatório foi intensificado a partir de 1900, com a chegada de novos imigrantes. Conforme a população aumentou, tornou-se mais difícil adquirir um lote na sede da colônia Blumenau, devido à valorização econômica dos lotes coloniais do território pioneiro. Por esse motivo, diversas famílias provenientes principalmente da Alemanha e da Itália optavam por iniciar a vida na nova pátria, em regiões interioranas do Vale do Itajaí. Passaram a ocupar faixas de terras pouco exploradas ainda naquela época. Em um momento inicial, o imigrante construía um rancho provisório para abrigar a esposa e filhos. Posteriormente, fazia a limpeza do terreno e cultivava as primeiras lavouras. Conforme a situação melhorava um pouco, então era construída a moradia da família, utilizando as madeiras existentes no próprio lote colonial. Estes pioneiros já traziam da Europa algumas técnicas de construção. Esses conhecimentos foram essenciais nos primeiros momentos da colonização de Rio do Sul, considerando-se o trabalho intenso realizado nos lotes coloniais. Com o transcorrer dos anos, ocorreu a superação dos primeiros desafios na nova pátria. A partir deste momento, algumas famílias optaram por construir uma nova moradia, com mais conforto e com incrementos arquitetônicos e elementos que tornavam a residência mais bonita. Nem todos agiram neste sentido, e diversas famílias continuaram residindo nas casas simples de madeira. Este livro tem a finalidade de apresentar informações relacionadas às 5 edificações antigas do município de Rio do Sul: Casa Pelizete, Bar Germânico, antiga estação ferroviária do centro de Rio do Sul, Ponto Chique e Casa do Transformador. Estas estruturas foram construídas entre as décadas de 1920 e 1940 e continuam existindo na paisagem urbana do município, enquanto outras centenas de edificações não resistiram ao preço do progresso e foram demolidas. Por não existir no passado o mesmo aparato tecnológico dos dias atuais, não foram feitos registros fotográficos de inúmeras residências construídas pelos pioneiros e que foram destruídas pelas gerações posteriores. Considerando-se este cenário, é fundamental destacar a importância das edificações apresentadas nesta publicação para possibilitar à geração atual a oportunidade de conhecer particularidades culturais do tempo dos colonizadores de Rio do Sul, que foram inseridas no momento de construção destes imóveis. Das 5 edificações pesquisadas, 4 estão localizadas na região que corresponde atualmente ao centro de Rio do Sul, enquanto a outra está situada no interior do município, na localidade de Bela Aliança, onde iniciou a ocupação dos imigrantes há 125 anos. Além de apresentar informações sobre a construção destes imóveis, são destacados aspectos relacionados aos estilos arquitetônicos utilizados na edificação destas estruturas. Outra proposta desta pesquisa foi averiguar de que forma estes imóveis foram utilizados, de acordo com a finalidade de construção, mencionando também a sua utilidade no momento em que este livro está sendo publicado e compartilhado com os leitores.
Um dos fatores que motivou a realização deste trabalho é a inexistência de pesquisas sobre edificações antigas de Rio do Sul, não havendo publicações dedicadas exclusivamente a esta temática. Diante desta realidade adversa, a presente pesquisa busca iniciar o preenchimento desta lacuna historiográfica local, considerando-se que a forma como foram construídas as residências dos pioneiros possibilita o conhecimento sobre a identidade cultural nos imigrantes. A falta de valorização das edificações antigas foi outro aspecto que demonstrou a necessidade de elaboração deste livro. Proporcionar aos leitores informações sobre as casas dos colonizadores pioneiros poderá auxiliar a modificar este contexto de falta de valorização da memória e da identidade dos moradores pioneiros de Rio do Sul. O intenso processo de urbanização vivenciado no município ocasionou a destruição de inúmeras edificações históricas. Deve-se observar que restaram poucos vestígios destas estruturas para conhecimento da geração atual, considerando-se que não existem registros fotográficos de todas as casas antigas. Nesta perspectiva, é relevante conhecer a história das edificações que continuaram existindo em Rio do Sul com o passar das décadas. Através da pesquisa realizada e das entrevistas com pessoas que acompanharam a história destes imóveis em Rio do Sul, foi possível compartilhar particularidades referentes às décadas de funcionamento destas estruturas, que serão apresentadas nos 5 capítulos do livro. Os fatos que ocorreram nestas construções hoje integram a memória do município e agora são compartilhados com os leitores, para proporcionar melhor conhecimento sobre o cotidiano de nossos antepassados. Introdução do audiolivro. A versão impressa do livro foi publicada no ano de 2017 e considerável parcela dos exemplares foi disponibilizada para escolas públicas e bibliotecas de Rio do Sul. No dia 7 de setembro de 2022, Rio do Sul completa 130 anos de colonização. O autor começou a ser incentivado para publicar uma segunda edição do livro. Com o intuito de democratizar ainda mais o acesso do conteúdo desta publicação com a comunidade de Rio do Sul e do Alto Vale do Itajaí, foi então idealizada a elaboração do audiolivro. Desta forma, além de contemplar a população rio-sulense, existe paralelamente a perspectiva de inclusão literária. O audiolivro possibilitará que os estudantes e indivíduos cegos que residem em Rio do Sul e região possam ter acesso ao conteúdo do livro impresso, através do audiolivro. Desta forma, será viabilizada a oportunidade de conhecerem mais sobre a cidade onde residem atualmente. A realização deste projeto no ano que marca a comemoração dos 130 anos de colonização de Rio do Sul representa um marco de inclusão e acessibilidade. Através deste projeto, está sendo viabilizada uma produção literária inovadora em Rio do Sul, considerando-se que trata-se do primeiro audiolivro sobre a história do município. Existe a expectativa que este trabalho possa servir de inspiração para que outros escritores possam idealizar outras produções literárias inclusivas, independentemente do gênero literário que desenvolvem.